Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, o pai da fé, o homem escolhido por Deus para dar início a uma descendência, a uma geração, a uma genealogia que seria considerada como a genealogia da fé. Certa vez, Deus aparece para Abraão lhe fazendo promessas. E a Bíblia diz que Abraão crê nas promessas de Deus, crê em Deus. E naquele momento, além de Abraão estar crendo em Deus, ele está sendo justificado por Deus. Abraão, naquele momento, se torna justo perante Deus. E mais, o apóstolo Paulo ainda nos diz aqui no livro de Gálatas que naquele momento Deus estava revelando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para Abraão. Como seria o evangelho de Jesus Cristo há mais de 2000 anos desde aquela profecia, desde aquela promessa na vida de Abraão. Porque todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo iria ser justificado por ele através da fé. Certa vez Deus leva Moisés ao Monte Sinai e ali Deus entrega para ele os mandamentos, a lei, a Torá. Deus entrega para Moisés os 613 mandamentos. Eu acredito que naquele momento Deus expõe a sua perfeita justiça perante todos os homens. Deus naquele momento se antecipa, sabendo que muitos homens iriam buscar ser justificado pelas suas obras. Mas isso é impossível ao homem, por um motivo, pela queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Uma vez que Adão e Eva caem, o pecado entra. E uma vez o pecado ter entrado, ali há a diferença, ou melhor, a separação entre o homem e a justiça de Deus. O que separa o homem da justiça de Deus é o pecado. O pecado é que torna o homem injusto. O pecado afasta o homem de Deus. Mas sabendo disso, Deus se antecipa entregando as leis para Moisés, e ali Deus mostra que se o homem quisesse ser justificado pelas suas obras, ele teria que concluir todos os 613 mandamentos, viver dentro dos 613 mandamentos em perfeição, sem falhar em nenhum. Porém, nós sabemos que o homem é falho, e o que trouxe para o homem a sua injustiça foi o pecado. Mas Deus também, sabendo disso, ele fez uma aliança de fé com Abraão há mais ou menos 700 anos antes de entregar a lei para Moisés. Ali Deus lhe faz promessas e Abraão crê naquelas promessas, dando início assim à geração que iria trazer o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez a Bíblia diz que Abraão está sentado à porta da sua tenda e eis que lhe aparecem 3 anjos. A Bíblia diz que Abraão corre, hospeda esses 3 anjos, manda sua esposa preparar-lhes alimentos e eles param debaixo de uma árvore no maior calor do dia. O que isso pode nos dizer? Eu acredito que nesse momento Deus estava trazendo um refrigério para o coração de Abraão, porque Abraão e sua esposa já eram avançados em idade e Deus já havia lhe prometido um filho que iria sair da sua esposa Sara. Mas aqueles 3 anjos vêm para confirmar a promessa de Deus a Abraão, de que sairia um filho que iria herdar a descendência e seria bendita todas as nações da terra através dessa descendência. O que me chama a atenção é que o número 3 na Bíblia pode significar perfeição ou confirmação. É por isso que Deus envia aqueles 3 anjos que vieram confirmar a promessa de Deus a Abraão. 3 também são os patriarcas. 3 também são as bênçãos de número 6, 24 ao 26. Existe um recurso na língua portuguesa chamado superlativo. No superlativo, quando nós usamos para dizer que algo é muito grande, por exemplo. Se eu quero dizer que algo é muito grande, eu digo que algo é grandíssimo. E você já entende que eu quero dizer que algo é muito grande. Porém, no hebraico, nós não temos esse recurso. No hebraico, se nós queremos dizer que algo é muito grande,
nós temos que confirmar 3 vezes: grande, grande, grande. É por isso que Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ali, a linguagem é usada para confirmar a santidade de Deus, manifestando o número 3. O número mais perfeito da Bíblia é o número 7. É por isso que ele é atribuído a Deus, porque o número 7 é o resultado da soma entre o número 3 mais o número 4. O número 4 pode significar uma porta aberta, ou também significa totalidade. Ou seja, o número 7, sendo o resultado do número 3 mais o número 4, significa totalmente perfeito. É por isso que esse número é atribuído a Deus, pois só Ele é totalmente perfeito. O que me chama muito a atenção também é que Abraão, a sua esposa Sara, dá à luz ao menino Isaque quando Abraão tinha 100 anos. O que isso significa? Se nós formos observar, o número 100 é o resultado da multiplicação do número 10 vezes o número 10. O número 10 na Bíblia pode significar grande quantidade ou multidão, ou seja, 10 vezes 10, resultando em 100, significa multidão de multidões. Quando Isaque nasce de Sara, Abraão, aos 100 anos, eu acredito que Deus estava dizendo: Abraão, é nascido o seu filho Isaque, e com ele eu renovo a minha aliança, a minha promessa, de que sairá de ti multidão de multidões de pessoas e serão abençoadas. Quando Deus aparece fazendo as promessas para Abraão, Abraão crê, recebe aquelas promessas, e então ele se torna justo perante Deus. A Bíblia diz também que em determinada época Deus também aparece para Isaque, lhe fazendo as mesmas promessas que ele fez a Abraão. A Bíblia diz então que Isaque recebe, ele crê naquelas promessas, também se tornando justo perante Deus. A Bíblia também nos diz que em certo momento da história Deus aparece para Jacó, e Jacó recebe também as mesmas promessas a respeito da sua descendência, e ele crê, se tornando assim o terceiro justo, manifestando novamente o número 3, sendo a confirmação de Deus, mostrando que daquela descendência viria o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. Eu acredito que depois dos 3 patriarcas, cada vez que Deus enviou um profeta em determinada época da história, Deus estava dizendo: eu envio esse profeta para resolver esse problema, essa situação que está acontecendo nesse momento. Mas virá um profeta ainda maior que trará a salvação para todos os povos da terra. Um último detalhe também é que a promessa que Deus fez a Abraão só se tornou possível, só se tornou completa quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra. Porque quem torna a descendência de Abraão como as estrelas do céu e incontáveis como os grãos de areia do mar é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.